Muito importante a investigação. Agora, é muita coisa nova, né? O Covid-19 é um negócio com o qual nós não tínhamos nos deparado ainda, ou você já tinha imaginado essa cena que estamos vivendo. Então tem muita dúvida. Essas investigações tirarão todas essas dúvidas para nós. E é claro, quanto mais informações tivermos, mais nós vamos sabendo lidar com essa doença. Vou falar com a doutora Karina Paiva, ela que é especialista em tratamento de crianças, é pediatra e está acompanhando, claro, todo esse desdobramento, trabalha no Hospital Infantil do Piauí e vai trazer para nós um pouco mais de detalhes a respeito dessa nova síndrome. Doutora Karina, boa tarde, obrigado por atender aqui o Jornal do Piauí, a TV Cidade Verde. Todo mundo que tem Covid pode desenvolver essa síndrome? Ela afeta só crianças e adolescentes? Como ela tem se comportado no dia a dia? Boa tarde. Se a gente está falando especificamente da síndrome inflamatória pós-Covid, temporariamente associada ao coronavírus em crianças, a gente vai limitar essa faixa etária. A gente vai estudar crianças entre 0 e 19 anos. Essa síndrome inflamatória ela pode acontecer em qualquer pessoa, mas ela realmente é rara, a incidência dela não é tão alta. Em relação à faixa pediátrica, a maioria das crianças é assintomática. Por isso que foi tão importante o fechamento das escolas e o início das aulas online, porque a criança transporta, ela tem o vírus no corpo dela, mas ela, como não tem sintoma, o adulto não desconfia de que ela esteja doente e não tem como se precaver em relação à transmissão do coronavírus. Me pergunta mais devagar o que mais você perguntou. Em relação à síndrome, ela está necessariamente associada à Covid, nesses casos que foram observados aqui? Os casos, para entrar no critério de síndrome inflamatória, a gente precisa que a criança tenha tido ou a doença, comprovadamente por sorologia, por teste rápido, por RT-PCR, ou ter tido contato confirmado com algum doente. Isso sim, senão a gente não pode falar de síndrome inflamatória associada à Covid. Síndrome inflamatória associada à Covid é mais grave do que síndrome inflamatória que se observava, ainda que raramente, em outros casos? Eu não consigo te dizer que é mais grave. É sempre grave, né? O que foi visto? Foi visto, a primeira vez, o primeiro caso relatado foi em abril desse ano. Foi relatado uma criança que foi exposta ao vírus, que teve a doença, que teve a Covid-19 e desenvolveu sintomas semelhantes à doença de Kawasaki, que é uma vasculite, que pode acometer a artéria coronária, gerando danos no coração e outros órgãos, que gerando inflamação em vários órgãos. Então, a partir daí, foram relatados outros casos. Como o Covid-19 é uma doença nova, a gente precisa que isso seja mais estudado, mais detalhado. E isso só leva a gente a crer, na verdade, antes a doença de Kawasaki não tem uma etiologia, a gente não sabe qual que é a causa da doença de Kawasaki. Então a gente acredita que muitos vírus possam levar a isso. E a Covid-19 foi descrita essa síndrome inflamatória associada à Covid-19 porque é uma doença porque é uma pandemia. Que cuidados os pais precisam ter? Que cuidados os pais precisam ter? Seus filhos tiveram contato com o vírus, doutora? Precisam ficar atentos, observar eventuais sintomas? Como é que podem ficar atentos para um sinal de alerta? Na verdade, tem alguns órgãos que são mais frequentemente acometidos quando a criança vai desenvolver a síndrome inflamatória. Essas crianças geralmente têm dor abdominal, diarreia, vômitos. Há uma inflamação da conjuntiva também, que não é purulenta. A criança pode apresentar manchas vermelhas no corpo, que a gente chama de exantema, edema, inchaço nas mãos e nos pés, pode haver um aumento de fígado, a criança pode ficar com cefaleia, dor de cabeça, pode ficar mais irritada. Então, assim, são sintomas, são sinais de que isoladamente não precisa alarmar os pais. Meu filho está com diarreia, não precisa ele ficar nervoso. O que a gente tem que ver é isso tudo em conjunto. E se houver dúvida, se o pai achar que o filho não está muito bem, achar que ele está mais prostrado, que ele realmente está com a saúde comprometida, independente de ele ter tido contato com o vírus ou não, ele precisa procurar o atendimento médico para ele ser examinado,
para serem coletados exames. Há tratamento para essa síndrome inflamatória, doutora? Na verdade, é um tratamento de suporte. Essa síndrome ela pode se apresentar de forma leve, que geralmente essa criança nem vai chegar ao hospital, que nem eu falei, a criança pode ter uma dor de barriga, com vômito, em 2 dias isso pode ir embora, mas se essa criança fosse levada a um hospital e fossem coletados os marcadores inflamatórios, que é como a gente chama, talvez esses marcadores estivessem elevados. Mas é uma criança que não vai ter comprometimento e não vai precisar de hospitalização nem de nenhum tratamento adequado. As crianças... As crianças... Pois não, doutora, à vontade, doutora, pode concluir, perdão. As crianças que têm um comprometimento mais significativo de algum órgão específico, principalmente coração, com certeza vão precisar ir para o hospital e vão precisar de um tratamento que a gente chama de tratamento de suporte, que é um tratamento que a gente utiliza para qualquer paciente que tem algum tipo de instabilidade hemodinâmica, que tem a hipotensão. Então, tem essa parte que é o suporte que é oferecido para qualquer criança que esteja grave, independente de ser por pós-coronavírus, pós-Covid, ou por uma doença bacteriana, ou por um outro vírus. Doutora... Entendeu? E tem indicações específicas também. Vocês falaram, inclusive, que seria a imunoglobulina. A imunoglobulina é usada em qualquer doença que leve a uma inflamação que acometa vários órgãos. Então, assim, ela não é uma medicação específica. Ela é uma medicação que a gente vê que tem resultado quando há inflamação de órgãos em outras doenças e os pacientes com a síndrome inflamatória temporariamente relacionada ao Covid respondem bem a essa medicação, sim. Doutora, muitas crianças, ou as orientações que a gente recebe, não colocam crianças como grupo de risco, né? Grupo de risco para a Covid seriam pessoas acima dos 60 anos, obesos, cardiopatas, enfim, uma série de questões. Como é que a senhora tem visto a evolução de casos de Covid em crianças aqui na cidade de Teresina e no estado do Piauí? Elas têm se recuperado bem em geral? Sim, a evolução é muito boa, principalmente se a gente pega a criança no começo. No começo que eu digo é quando a criança não está toxemiada, entendeu? Quando você vê os sintomas, que você detecta, o médico ou o próprio pai detecta, meu filho não está bem, meu filho está esquisito, não quer comer, está mais prostrado. Essa criança, quando ela é acompanhada desde o começo, ela tem uma evolução muito boa. Olha, a maioria dos casos, o hospital infantil é responsável pela regulação de todo o estado para paciente com Covid-19 ou sugestivo, né? Porque os pacientes que chegam para mim nem sempre têm o exame positivo, mas eles podem ter um quadro sugestivo. A grande maioria vai muito bem para casa. Inclusive, os casos de crianças, eu tive 5 casos que fecham critério para síndrome inflamatória. Essas 5 crianças foram para casa e estão bem. Eu quero agradecer a senhora, doutora Karina Paiva. Muito obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí de hoje. Obrigado. Obrigada. Muito obrigado, doutora Karina Paiva, falando aí dessa situação que envolve essa síndrome, na área de alarmes, claro, mas é importante estar atento. Qualquer sinal eventual de criança que perdeu energia, está mais prostradinha, deitada, procurar o médico. Mas sem desesperos, tá bom, gente? Tem tratamento, existe cura.